Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 12, Drogadição, fatores causais da drogadição, dependência química, terapia de urgência. Nos fatores causais de drogadição, ela vai trazer que essa situação constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas, a exercer sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Nesse capítulo, incluímos o alcoolismo e todas as suas consequências lamentáveis pessoais, familiares, sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos da loucura, do suicídio perverso, do crime. Os primeiros prejuízos orgânicos decorrem de uma perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle, em face da inibição que proporciona dos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo a inibição e produzindo manifestações por exibição de emoções antes freadas e que se apresentam excitadas e dominantes. Então, ela vai trazer dos prejuízos iniciais no organismo que decorre dessa perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega de controlar, em face da inibição que proporciona dos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminui a inibição, produz manifestação por exibição de emoção antes freada e que se apresenta excitada e dominante. A posteriori, alcança o cerebelo, produz desgovernação do movimento, para logo seguir gerando a paralisia do nervo vagal, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e o respiratório, tornando-se, em geral, o responsável pela morte do viciado. Porque quando acontece o alcance do cerebelo, que faz a desgovernação do movimento, e o subsequente paralisação do nervo vagal, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo respiratório e o cardíaco, vai acontecer de se tornar responsável pela morte do viciado, por esse desatrelo que acontece. Na psicogênese da drogadição, encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do pregresso uma alta carga de frustração e de rebeldia. Então, quando a gente adentra essa psicogênese, o espírito está inseguro, revoltado, aturdido, trazendo do passado uma alta carga de rebeldia, frustração. Na fase pré-tóxica, pode-se identificar o dependente como uma personalidade psicopática evoluindo para o processo esquizofrênico. Inclusive, assim, esse aturdimento, essa insegurança poderá estar acompanhado da revolta. Nessa fase pré-tóxica, pode-se identificar esse dependente com essa personalidade psicopática, evoluindo para o processo da esquizofrenia. Igualmente, se tem constatado nos oligofrênicos certa disposição por uso de substância tóxica, ou mesmo entre deficiente mental, por uma necessidade de afirmação da personalidade em face da rejeição experimentada, ou de alguns preconceitos que o considerem incapaz de realizações mais significativas. Dessa forma, anulando o senso de equilíbrio, esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar nível superior de comunicação, de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Então, ela vai trazer que a situação na oligofrenia vai se dar devido à condição que o indivíduo ele está
E nesse sentido, que quando consideramos essas alterações, a oligofrenia ela se refere ao indivíduo com essa condição, que é uma deficiência intelectual caracterizada por desenvolvimento cognitivo incompleto, retardado, resultando em quociente de inteligência significativamente abaixo da média, geralmente menor que 70. Embora o termo esteja em desuso por ser considerado pejorativo, sendo preferível o pessoa com deficiência intelectual. Descreve condição de baixo funcionamento cerebral, podendo ter causa genética, metabólica, traumática, impactando o pensamento, comportamento, com a relação do comportamento do indivíduo com a sociedade atual, focando em suporte educacional e inclusão. Nesse sentido, que no caso da oligofrenia, tem-se constatado uma certa disposição para o uso de tóxicos e que, mesmo entre os deficientes mentais, acontece essa percepção de busca de substâncias viciosas por uma necessidade de afirmação da personalidade em face da rejeição experimentada ou de alguns preconceitos que o considerem incapaz de realização mais significativa. Dessa forma, anula o senso de equilíbrio. Esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar nível superior de comunicação, de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Assim, existem níveis diferentes de pessoas que podem tombar nas malhas da drogadição, quais sejam: aquelas que se apresentam atemorizadas, receiam a vida, que lhes parece sempre injusta, perversa, destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. B, aquelas outras que podem ser consideradas dependentes, isto é, para quem a existência deve ser sempre agradável, compensadora, buscando na droga química, seja qual for, uma fuga da realidade, que em face da sua injunção aflitiva, deve ser negada, pagada, a qualquer preço. O primeiro grupo encontra no uso da droga a segurança, que falta no estado de lucidez, embora reconheça que é de certa duração, mantendo a expectativa de renovação de outras doses, até o desespero que não tarda. O segundo, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito pela situação desafiadora para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. Então, ela vai trazer que o primeiro grupo vai encontrar no uso da droga uma segurança que falta no seu estágio de lucidez, embora reconhecendo que é de certa duração, e mantém a expectativa de renovação de outra dose até o desespero que não tarda. O segundo, vitimado pela ansiedade, nesse estado ansioso, se autorrefugia no tóxico, visando evitar o trânsito pela situação desafiadora para os quais acredita-se inapto, incapaz de enfrentar. Porque o entorpecente minora a tensão inibitória, facilita irrupção de conduta recusada pelo ego, sejam edificantes ou delituosas. O paciente recorre ao uso em forma de refúgio, que sempre se transforma em terrível cárcere de incessante agonia. Então, ela vai trazer que essa minoração da tensão inibitória que o entorpecente faz, facilita a irrupção de conduta recusada pelo ego, sejam delituosas ou edificantes. O paciente recorre ao uso em forma de refúgio, que sempre se transforma nesse cárcere terrível de agonia incessante. Os conflitos do lar, sem dúvida, contribuem expressivamente para a fuga na direção da droga. A ausência de diálogo entre genitor e filho,
agressão, conversação doentia, falta de carinho. No que diz respeito à educação doméstica, expulsa o adolescente, muitas vezes o infante, do convívio da família para os traficantes impiedosos, que os adotam, extorquindo-lhes dinheiro e matando-lhes a esperança de uma saudável vida. Os conflitos internos que aturdem o jovem ou o adulto, que sente insegurança na realização de alguns cometimentos, respondem pela procura de determinadas drogas estimulantes que lhes propicia segurança na primeira fase da intoxicação, em razão do estímulo cortical, que proporciona certa vivacidade intelectual, responde pela euforia e audácia no gesto. Então, essa situação dos internos conflitos, aturdindo o jovem ou adulto, o leva a se sentir inseguro na realização de alguns cometimentos, responderão pela sua procura de determinadas drogas estimulantes, que lhe propiciem segurança na primeira fase intoxicativa, em razão desse estímulo cortical, a proporcionar certa vivacidade intelectual, respondendo pela audácia, euforia no gesto. É comum o acontecimento em determinados indivíduos que exercem profissão liberal, sendo convocados a miúde a ações desafiadoras que temem não poder executá-las com segurança e que o fazem sob a injunção do álcool, de diversas drogas, tais cocaína, morfina, crack ou outra qualquer. Então, ela vai trazer que vai acontecer a miúde em determinados indivíduos que exerçam profissões liberais e convocados a desafiadoras ações que temem não poder executá-las com segurança e que assim vão ao encontro desses cometimentos sob a injunção de drogas de diverso porte, como morfina, crack, cocaína, dentre outros, sob a injunção do álcool. Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram a existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no porvir. Então, se um indivíduo ele traz isso de uma encarnação pregressa, se torna essa obstinação que não cede, que persiste, que inflexibiliza. Nesse sentido que eles voltam no resumo dessas marcas dependenciais que os consome, os avançando para expiações muito gravosas no porvir. Sob outro aspecto, a vinculação com personalidade psicopata desencarnada, ou inimigo pessoal de outras experiências carnais, responde pela sua indução à dependência viciosa, na qual também se comprazem mecanismos de vampirização cruel, em verdadeira interdependência espiritual. Então, esse aspecto ele é grave, porque essas vinculações com inimigos pessoais de outras experiências carnais e com personalidades psicopatas desencarnadas trazem o aspecto da obsessão, da subjugação, e que termina de arrastar o indivíduo para aquela lama. É nesse sentido que eles fazem indução sobre o indivíduo para o rolar para a dependência viciosa, na qual também se comprazem nesses mecanismos de cruel vampirização, parasitismo, locupletação, em verdadeira interdependência espiritual. Porque o que o indivíduo inicia sozinho, ele continua acompanhado, com uma turma e em afinidade vibratória. E, em muitos casos, numa situação grave em relação a ele próprio. Então, se o indivíduo ele é perverso, ele vai atrair companhias espirituais mais perversas do que ele, que acabam o subjugando, fascinando, usando para seus tentames malévolos. Sem a menor dúvida, é o espírito enfermo aquele que mergulha no poço asfixiante da drogadição,
arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos alienantes compromissos da atualidade na qual se encontra. Então, ela vai explicar que é o espírito enfermo aquele que mergulha nesse asfixiante poço da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e de alienantes compromissos da atualidade na qual se encontra. Na dependência química, ao ser iniciado o uso de qualquer substância química tóxica, após a euforia mentirosa, a queda na angústia pela falta do estímulo artificial, só o paciente experimentar mal-estar compreensível. Então, tem o primeiro momento, com uma euforia mentirosa e queda na angústia pela falta do estímulo artificial. Muitas vezes o paciente vai experimentar esse mal-estar compreensível. Os sedutores relacionamentos, os grupos de convivência doentia encarregam-se de proporcionar novos estímulos e, ao repetir a experiência, inicia-se a torpe dependência, que leva aos desastres mais imprevisíveis, tanto em relação ao desgaste orgânico, como a degenerescência mental, emocional, e também os imprevisíveis desvios para o crime. Furto, roubo, homicídio, suicídio, discreto, espetacular, agressão. Porque reconhece o comportamento criticável de que é portador, o viciado em tóxico torna-se desconfiado, agressivo, mentiroso, dissimulador, avançando no rumo de interpretação delirante, que às vezes se converte em transtorno paranoide. Então, o indivíduo ele percebe a sua conduta criticável que porta. Assim, ele fica desconfiado, dissimulador, mentiroso, agressivo, avança no rumo das delirantes interpretações, que às vezes se converterão em transtornos paranoides. O viciado invariavelmente nega o uso da droga com tanta segurança que engana mesmo aquele que é conhecedor da problemática. De início, uma pequena dose é suficiente para gerar estímulo agradável em alguns pacientes, enquanto outros são empurrados para porões inconscienciais, sendo vítimas de alucinações terríveis que os desvairam. Então, quando o indivíduo começa esse uso, uma dose pequena será suficiente para gerar um estímulo agradável em alguns, enquanto outros são empurrados para esses porões do inconsciente, vitimados de terríveis alucinações que os desvairam. A falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta, quando ocorre a iniciação, permite que ele se entregue ao vício com a sua idade. E essa assiduidade cria dependência grave, que ao ser percebida, já existe terapia prolongada e cuidadosa. Nesse caso, o alcoolismo instala-se em razão do uso da substância etílica, fazer parte do jogo social, dos relacionamentos que primam por futilidade, por falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências, que proporciona a libação contínua de cerveja, vinho e sofisticados produtos outros, como forma de esconder o desinteresse que sentem umas criaturas por outras. Então, ela vai explicar a instalação do alcoolismo em razão dessa substância etílica fazer parte dos relacionamentos que primam por futilidade, do jogo social, da falta de profundidade, que permanece na superfície das aparências, do externo, a proporcionar a libação contínua de cerveja, vinho e outros sofisticados produtos, tentando esconder o desinteresse que uns sentem pelos outros. Perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício torna-se um grave problema social e de saúde, em razão da sua difusão nas sociedades distintas, como degradadas, levando pouco e pouco o indivíduo a uma situação nociva ao próprio meio no qual transita. E o aspecto dessa difusão diz de alguém ali não ter resistência para essa bebida social.
Porque alguém que vai numa festinhola de 7 anos tem bebida alcoólica ali, distribuindo. E o indivíduo, ele, ao alegar que bebe apenas quando está em meio social e que não viciou, ele não tem em mente que o seu colega pode não ter a mesma resistência e acaba desenvolvendo uma dependência importante que vai terminar por destruí-lo. É nesse sentido o risco, porque aquilo que eu realizo que estimula alguém a uma prática nefanda, eu de alguma forma participo disso. Lares são vergastados pela sevícia dessa dependência, horrendos crimes são praticados pelos seus usuários, agressões vergonhosas, lamentáveis, sucedem-se umas às outras, em voragem alucinante, ceifando muitos milhões de vidas que poderiam ser dignificadas pelo trabalho, pela abstinência do seu uso enfermiço. É nesse sentido que é uma situação de saúde pública. Em razão das quantidades ingeridas, desde cedo, os usuários podem expressar quadros psicopáticos, que caracteriza a resistência emocional e mental do indivíduo. Alguns há são capazes de ingerir volumosa cota de substância alcoólica sem apresentar efeito danoso imediato. Outros, no entanto, mesmo usando pequena quantidade, logo aparece o acidente psíquico. Uns mais devastadores do que outros, de que não se recorda o enfermo ao recuperar a lucidez. Os dipsômanos, no entanto, são levados de forma irresistível ao uso de tais substâncias, em face da sua ansiedade, embora conscientes da enfermidade ao os consumir. Nesse sentido que ela vai trazer essa situação da dipsomania, que é o indivíduo que tem essa compulsão incontrolável e irresistível para ingerir bebida alcoólica, caracterizando-os como viciados em álcool, que são vistos com um transtorno mental ou dependência, só sendo tratado legalmente como incapaz para certos atos civis devido ao seu vício, segundo o direito. Nesse sentido que isso vai consumindo o dipsômano, devido à sua ansiedade, ele é tomado pelo uso do etílico, embora cônscio da enfermidade que o consome, que o dilacera, que o destrambelha, o adoece, o destrói. Além das heranças genéticas, os traumatismos cranianos e encefalopatias sutis na infância também respondem pela tendência ao alcoolismo. Então, ela vai trazer tanto o traumatismo craniano, herança genética, encefalopatia sutis no período infante, a responder junto pela tendência ao alcoolismo, se associando a fatores outros. Podemos introduzir igualmente na psicogênese do alcoolismo, então ela vai fazer essa agremiação com os fatores que ela houvera citado. As obsessões como geradoras do vício, qual ocorre conforme referido em outras formas de drogadição. Os efeitos são terríveis na glândula hepática, nos rins, em todo o aparelho digestivo, com comprometimento grave, emocional, mental. Então, a gente tem essa terrificação dos efeitos no rim, na glândula hepática, no aparelho digestivo,
com comprometimento grave, psíquico, emocional. Nas dependências diversas de drogas químicas, após largo período de uso, pode-se registrar alteração do centro da palavra, com dificuldade de silabação, arrastamento da pronúncia, capacidade de expressar-se com símbolo correspondente à linguagem em que se comunica o paciente. Então, nas dependências de drogas químicas de diverso porte, após um período largo de uso, pode-se registrar essas alterações do centro da palavra, onde o indivíduo tem dificuldade para silabar, faz arrastamento da pronúncia, incapacidade de expressar-se com símbolo correspondente à linguagem em que se comunica. A repressão policial, a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas tóxicas químicas, dificuldades socioeconômicas, conflitos íntimos, estímulos proporcionados pelas bem trabalhadas e belas propagandas apresentadas pela mídia, respondem pelo agravamento da epidemia da drogadição, assolar o populacho contemporâneo. Então, ela vai trazer aqui esses aspectos que vêm fazer essa somação, como a falta de educação moral, repressão policial, ausência desse correto esclarecimento em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas, que levam à intoxicação, conflito íntimo, dificuldade socioeconômica, estímulo proporcionado pela bela, bem talhada propaganda apresentada pelo midiático, respondem pelo agravamento dessa epidemia de drogadição a assolar a sociedade contemporânea. O abusivo uso da droga e face da dificuldade ou indiferença das demais criaturas para cerceá-lo pelo esclarecimento vai se tornando tão natural e quase chique nas denominadas rodas de alto padrão econômico que ameaça o equilíbrio do indivíduo individualmente e da sociedade em geral. Então, ela vai trazer aqui essa dificuldade ou indiferença dos outros para cercear essa situação pelo esclarecimento. E é um tom que ela vai trazer que diz respeito à nossa omissão, porque nós temos essa tendência. Como espírito inferior que somos, é um cuidado que a gente tem que ter, porque diante de uma situação onde um alerta precisa ser feito, uma orientação, uma mão estendida, acaba que nós podemos ser levados pela indiferença, pela dificuldade em cercear essa situação pelo esclarecimento, porque já existe um status quo em torno disso, de que faz parte, de que tem que ter em qualquer festinhola que aconteça, mesmo que seja de criança pequena, a bebida ela fica disponibilizada, o etílico, acompanhado de um cigarro, e desse ponto para outras drogas é um passo, porque é uma viciação que está sendo estimulada. Nesse sentido, como são situações que andam de mãos dadas, um tipo de permissão nociva fatalmente levará a outras, naquele ambiente ou no subsequente que o indivíduo estará. Nesse sentido, que ela vai explicando, que vai se tornando natural, chique, nas rodas de alto padrão econômico, ameaçando o equilíbrio das criaturas individualmente e do populacho em geral. A toxicomania, a princípio, produz impacto perturbador, mas à medida que se evoluma, uma falsa compreensão, tolerância geral, finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escapar-se à ansiedade, ao estresse, à vigente pressão, conduzindo lamentavelmente para a loucura, a destruição, a morte. E é algo que, se a gente levanta uma bandeira daquilo não ter naquele ambiente, passa despercebido. E o eco apaga aquela proposta.
porque realmente é esmagador o participar das pessoas desse tipo de prática. Em sendo assim, o que nós percebemos enquanto sociedade é uma adesão criminosa que realizamos. E mesmo aquele que não usa a droga é responsável pelo que acontece ao seu redor. Porque nós estamos num orbe de prova e de expiação, onde nós somos responsabilizados não só pelo mal que realizamos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Como Kardec nos aclara. E é nesse sentido que eu não respondo apenas pelo mal que eu tenha feito diretamente, mas pela omissão, pelo silêncio ensurdecedor, criminoso que eu realizei, pelo meu recuo diante de uma atitude que me competia na leira do bem, do alerta, de levar instrução, esclarecimento, que são situações de um fino feixe que filtra isso e que deixa na nossa consciência as manchas que nos pertencem. É por esse motivo que nós precisamos falar dessas questões, mesmo que não sejamos ouvidos. Então, às vezes, a gente vai num ambiente onde percebe que acontece o álcool etílico e existe esse alerta da nossa parte, poderemos não ser ouvidos, mas teremos dado essa cota de contribuição, inclusive com o nosso testemunho, porque a palavra ela pode até vir a convencer ou não, mas o exemplo arrasta. É por isso que alguém que fala algo e não vive, ele não está contribuindo, porque o testemunho é o que vamos deixar por onde passamos. É nesse sentido que ela vai trazer que o impacto perturbador da toxicomania vai se avolumando, em meio a uma falsa compreensão, uma tolerância geral que finge ser uma forma de conduta da época, uma moda, uma válvula para escapar ao estresse, a pressão vigente, a ansiedade, num eu mereço, hoje pode, preciso dar uma espairecida, e o indivíduo acaba que, lamentavelmente, conduz a si ou a outrem, pelo seu testemunho, para a destruição, loucura, para a morte, incluindo aqueles que são impactados pelo dependente, visto que uma pessoa que adentre uma viciação de um etílico, ele vai comprometer o ambiente que ele mora, o ambiente que ele trabalha, a rua onde ele transita. E acaba que, daquele momento que nós nos omitirmos, levará a todas uma cascata de circunstâncias em que vários serão prejudicados por causa daquela situação. Na terapia de urgência, o problema desafiador deverá ser enfrentado com coragem, altivez. Equivale a dizer com clareza, conhecimento da causa, efeito desagregador. Então, nós precisaremos tanto dessa coragem quanto da altivez, que significa essa postura nobre para olhar para a situação e buscar recurso de ação elevada em meio a isso, que é a clareza, o conhecimento da causa, efeito desagregador. Quanto mais escamotear-se o drama da drogadição, fingir-se que não é tão grave,
quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de solução mais difícil, portanto mais perversa. Então, essa atitude de escamoteação perante esse drama drogatício, com o fingimento de não ser tão grave quanto realmente se apresenta, só faz contribuir para dificultar a solução dessa questão difícil. Portanto, fica mais perverso. Sem qualquer dúvida, educação desde a infância é recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair-se do seu cerco escuso. Então, o aspecto da educação espiritual nos ajuda muito. Na religião que o indivíduo participa, se sente bem, o genitor levar o filho para receber a educação, a instrução espiritual, do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, na educação infanto-juvenil, que seja dado pelo centro espírita, pela instituição religiosa que o indivíduo participa, que vai nutrir o indivíduo de elementos importantes para ele lidar com o que vai chegar até ele, sabendo dizer não quando precisa, sabendo se preservar, se defender dessas situações, que não é ofender, não é agredir, mas é se defender, se proteger, porque isso só um indivíduo pode fazer por si mesmo. Porque, inclusive, na Terra nós não temos segurança, proteção. Mas, pelo trabalho que nós realizamos conosco, a gente pode ir minorando os riscos para irmos errando menos e acertando mais. Em sendo assim, que enquanto nós estamos caminhando aqui, é em meio a uma insegurança, a um risco que nós nos encontramos. Por isso que a gente precisa usar os ferramentais que Jesus nos dá. A espiritualidade, a utilidade, o atendimento profissional, o autoconhecimento, a reforma moral, a observação, a vigilância, a oração, que vai nos dando recursos de perspicácia, de julgamento, de sabedoria, para nos posicionarmos. E é nesse sentido que ela vai trazer esse aspecto da educação desde a infância como o mais valioso recurso terapêutico de prevenção. Porque antes, evitar a dependência com uma condição mais segura do que sair-se do seu cerco escuso, do que remediar. Diálogo franco e natural com a criança e o jovem deve fazer parte da conversação familiar, da disciplina transversal na escola, antes que o traficante que estagia em sua porta ou que algum dependente que nela se encontre comece a iniciação dessas vítimas inermes, inseguras, ingênuas. Então, nesse sentido, significa que é uma situação que subrepetício vai se instalando e que traz dessa urgência do diálogo natural e franco com a criança ou adolescente, o jovem, como parte integrante da conversação em casa, a disciplina transversal na escola, antes que o traficante e algum dependente que ali se encontre, inclusive porque o aliciador, ele estagia na porta e ao perceber alguma brecha, será feita a iniciação dessas vítimas inermes, inseguras, ingênuas, porque o indivíduo está desarmado, sem condições
para se posicionar diante daquela situação e para tomar rédea do próprio destino. Inclusive porque se for alguém que já tem numa existência pregressa um histórico de drogadição, isso funcionará à guisa de uma tentação poderosa, que o indivíduo, ao ter os elementos espirituais protetivos, terá condição de recusar, de não cair nessa cilada. Porque quando é alguém que vem de uma experiência onde a dependência ela não aconteceu em uma existência pregressa, o indivíduo já tem algum recurso para recusar aquela ruela, mesmo que ele se perceba soberbado, enquanto uma situação de fragilidade moral que ele possa estar, ele tenta tomar rédea de si mesmo, vencer seu orgulho, seu egoísmo, seu sensualismo e tomar o comando de si mesmo, tentando uma saída mais saudável, uma decisão mais nobre para a própria trajetória. Aí o indivíduo decide por isso e acaba rumando nessa direção. E vai tendo uma resistência para isso. Porque do momento que alguém já tem uma experiência positiva de se manter sóbrio e de não ser levado por uma dependência, isso ajuda com resistência moral diante dessas armadilhas. Mas se é alguém que traz alguma experiência de viciação em existência anterior, o indivíduo está solapado moralmente para lidar com aquilo. Então, ele, ao ter contato com a espiritualidade, com a instrução, ele vai ter alguma condição de resistir a isso. Caso contrário, ele vai inerme, ingênuo, desprevenido, incauto, naquela onda destruidora. Nesse sentido que, ao estabelecer a dependência, tendo-se em vista a sua gravidade, o internamento hospitalar para desintoxicar torna-se indispensável, mesmo porque a falta do produto leva à desesperação, às vezes incontrolável, cujo período o alucinado comete crime hediondo, vitimado por alucinação, que lhe toma conta da paisagem mental. Então, do momento que é percebido o estabelecimento dependente, tendo em vista a gravidade do que ocorre, é indispensável internar no hospital para desintoxicar, mesmo que compulsoriamente, porque o indivíduo, nesse estado, pode não ter condição mais de decidir por si próprio, infelizmente. Assim, ele precisará que alguém tenha essa firmeza de o conduzir para essa internação, a revelia dele próprio, para a desintoxicação. Inclusive, porque a falta do produto o levará ao desespero, às vezes incontrolável. E se ele estiver à solta nessa abstinência, ele, ao alucinar, comete crime hediondo, pode atentar contra a própria vida, pelo próprio estado alterado que o indivíduo está, sem domínio de si mesmo. Daí o indivíduo, ele poderá ser conduzido para atrocidades e pela própria condição que ele está de aflição, de ansiedade, de desespero, ele não ajuiza do que está
fazendo adequadamente e no subsequente amargará os dissabores das consequências legítimas. Então, nesse instante, se alguém interna, está tendo uma atitude caridosa para com ele, porque está o protegendo dele mesmo, pela situação que o indivíduo se encontra. Devido à vitimação das alucinações que lhe tomou conta da paisagem psíquica. E que é um estado que nós podemos cair a qualquer momento se baixarmos a nossa vigilância, a nossa guarda mental. Porque seja numa condição de um vício específico ou nas próprias viciações das nossas paixões que nós temos devido a espíritos inferiores, nós estamos sujeitos a cometer falhas e erros gravíssimos se não vigiarmos. É por esse motivo que, até mesmo quando a gente faz uma análise clara da nossa situação, às vezes eu faço uma reflexão de um determinado acontecimento, colocando o prato na mesa e tentando encontrar aquilo, e percebo que houve uma distorção, que algo acabou, que desviou da limpidez de visão da situação, que houve um engano que precisa agora ser corrigido, ajustado. Ou seja, mesmo eu tendo essa boa vontade, essa disposição, e deixando esse tempo para fazer uma análise profunda de uma situação, pode ter equívoco. Imagina quando o indivíduo está abstinente de uma substância, desesperado, porque o organismo está gritando por aquilo, sem condição de se conter, de se parar naquilo, que está insofreável. O que o indivíduo não irá realizar se alguém não o parar de alguma forma? Porque mesmo quando nós estamos fazendo uma reflexão demorada, tranquila, pode ter erro, pode ter distorção, pode ter falha. Então, do momento que a pessoa ela não tem o domínio sobre si e que o organismo está enfurecido, querendo uma dada substância, levar ele para uma internação e desintoxicação é essencial. Porque, inclusive, do momento que ele esteja procurando aquela substância, ele pode cometer horrores para vir a ter o contato com o desejo do seu vício, e isso significará novos débitos que ele está acumulando. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com a questão da nossa emoção, da nossa mente, do nosso equilíbrio, porque o ponto de lucidez precisará ser mantido, conforme Jesus nos traz, de que onde está nosso tesouro, estará o nosso coração. E que o desejo firme, ardente, de entrar pela porta estreita, vai me dando condição de isso realizar. Porque o caminho da vida ele é difícil, ele é uma subida. É nesse sentido que, se a gente deixar por conta da nossa matéria, ela vai pedindo mais matéria, mais ciúme, mais rancor, mais ódio, mais preguiça. Por isso que eu, pela minha vontade, ao dominar a mim mesma, vencer minha sombra, vou fazendo a intensificação disso para que seja possível ir criando resistência moral. Porque a tentação continuará acontecendo.
como na reflexão do Memórias de um Suicida, em que Camilo ele vai trazer acerca da condição dos suicidas que estão no astral, no Hospital Maria de Nazaré, e que tinham consciência da dificuldade que seria reconstruir a trajetória para cada qual. Nesse sentido que ele vai explicar que a situação que eles traziam era gravosa. Ele vai trazer num recorte do estado indefinível de inconsolável angústia, inquietação aflitiva, tristeza e insatisfação permanente do suicida numa nova encarnação. As situações anormais que se decalcam, que sucede na alma, na mente, na vida de um suicida reencarnado, indescritível compreensão humana, só assimilável por ele próprio. Somente lhe permitirá um retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram. Após existências expiatórias, severos testemunhos em que seus valores morais são duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realização nobilitante, renúncia dolorosa de que se não poderá isentar. Podendo tão dificultoso o labor dele exigir a perseverança de séculos de lutas. Tais seja o grau do próprio demérito e disposição para a refrega justa e inalienável. Por isso ele vai trazer que essas deduções não os deixavam absolutamente ilusão acerca do porvir que os aguardava. Cedo, portanto, compreenderam, na espinhosa atualidade que viviam, o roteiro único apresentava-se, como recurso, a possível suavização, em porvir cuja distância não poderiam prever. Submeter-se-ia aos imperativos da lei que haviam infringido, observando o conselho, orientação fornecido pelos tutores amorosos, deixando-se educar, guiar ao sabor do seu alto critério, como submissa ovelha, desejosa de encontrar o supremo consolo de um aprisco. Então, acaba que o indivíduo, ele precisa espiar os próprios erros. Do momento que alguém que está viciado na drogadição, ele consegue sair dessa situação, ele continuará sendo tentado para cair de novo. Se é um espírito que já traz essa situação de uma experiência pregressa, ele está mais suscetível a ser tentado. Porque a tentação me encontra na minha fraqueza. É por esse motivo que, se um indivíduo ele já traz uma experiência de fracasso na área de dependência química, voltar a cair nessa situação na existência atual vai ser uma pressão sobre ele, que estará pedindo dele esse testemunho severo, esse valor moral estará sendo duramente comprovado, onde, à custa de golpes de esforço, criação de resiliência, resistência espiritual, moral, dolorosa renúncia de que não se poderá furtar, para que ele possa sair vitorioso diante da situação. Porque nós reencarnamos para remontar a programação de trabalho prélio diverso, e que o indivíduo que houvera se autoexterminado imaginou erradamente poder escapar via atalhos nefandos, mas em qualquer circunstância expiatória que nós nos encontremos, vamos nos encontrar com tarefas semelhantes, provações,
iguais até as que falíramos em meio a ela anteriormente, inevitavelmente passaremos pela tentação da mesma queda, porque nós próprios nos colocamos nessa circunstância difícil, carreando para a reencarnação expiatória a amarga sequência do pregresso delituoso. Poderemos resistir a tal tentação, visto que na espiritualidade fôramos devidamente esclarecidos e preparados para essa resistência, para essa força, para essa fé, esperança, caridade. Então, se eu vou me permitindo cair de novo na mesma situação, vai se multiplicando a minha responsabilidade, desastrosamente, com subsequentes séries de sofrimentos, pelejas reabilitadoras, que precisarei encontrar nessa, em outra existência. Por isso que a Joana vai explicar da gravidade que é quando alguém está com a dependência estabelecida. Porque poderá ser uma queda nessa situação inédita para o indivíduo, mesmo assim gravosa, que ele precisa empenhar para sair dessa situação, para vencer, ou poderá ser uma reincidência no mesmo erro que ele já esteve, o que faz agravamento de débito. Por isso que ela vai explicar dessa internação hospitalar para desintoxicação necessária, devido à falta do produto levado à desesperação, às vezes incontrolável, em cujo trâmite o alucinado comete hediondo crime, vitimado por alucinação de todo porte, que ele toma conta da paisagem psíquica. Quando o paciente se encontra internado sob cuidado médico especial, a orientação psiquiátrica saberá administrar a pequena dose de manutenção, sob controle, e progressivamente a diminui. Quanto à psicoterapia, o tratamento com substância específica se encarrega de reequilibrar o organismo em descompasso gerado pelo uso arbitrário e danoso. Então, na internação, a orientação psiquiátrica saberá a administração da dose de manutenção pequena, controlada, vai diminuindo progressivamente, concomitantemente com a psicoterapia, o tratamento com substância específica, se encarregando da reequilibração do organismo, ora em descompasso, pelo uso danoso arbitrário. A praxiterapia, a dança-terapia e recursos outros terapêuticos que equivala, faz-se necessário, a fim de substituir o estímulo falso, tóxico, que a droga produziu no organismo, danificando-lhe a delicada tecelagem. Então, tanto a dança-terapia, ela vai falar da praxiterapia, que diz respeito a um conjunto de tratamento baseado no trabalho organizado como critério terapêutico. Outros recursos símiles, correlatos, serão necessários para substituir o estímulo falso, tóxico, que a droga produziu no organismo, danificando-lhe a tecelagem delicada, fazendo a disrupção circuitária. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável. Somente com a sua vontade bem direcionada, poderá superar o momento difícil que surge, confiando no resultado por vindouro. Então, o indivíduo precisa querer a própria recuperação como fator primacial. Somente a sua vontade bem direcionada, alavancada ao nível máximo que ele alcança, pode superar o momento difícil que surge, confiando no resultado futuro. Essa vontade ardente, firme, de se vencer, de se superar, de acertar,
A leitura edificante, o exercício físico bem programado, não gerador de exaustão, nem de ansiedade, produz resultado excelente, contribui para restaurar a saúde. Então, tanto o aspecto do exercício físico bem programado, que não gere nem ansiedade, nem exaustão, a leitura edificante, o evangelho no lar, a oração, o passe à distância, produzem resultados excelentes e contribuem para a restauração da saúde. Jesus, o psicoterapeuta em comum, asseverara: tudo é possível àquele que crê. Quando o paciente resolve por libertar-se da problemática afligente, crendo no próprio restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Então, essa resolução para se libertar da problemática afligente, ao crer no próprio restabelecimento, é um avançado passo em direção à cura, sendo o labor restante desafiador, necessário para hesitar no processo. Em razão disso, não poucas vezes, as forças morais parecem faltar, em face de transtorno emocional, físico, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio oracional, por cuja conduta experimentará renovação de energia, encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos acercar-se-lhão, o auxiliarão com a inspiração superior, energia refazente, de que se necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirara. Então, ela vai trazer acerca dessa resolução importante de se curar, de se harmonizar, de tirar as próprias algemas, fazendo a solução da problemática, que virou drama, antes que vire tragédia, afligindo, e isso implica essa fé em si mesmo, em Deus, a crença na própria recuperação, na própria dignificação, restabelecimento, fazendo esse albor avançado na direção da cura, que implica um heroísmo. O indivíduo precisa querer muito para conseguir. Porque do momento que você está num fosso, para você poder sair dele, será necessário um movimento de energia, uma força, um labor diferente daquele que você precisaria para estar na prevenção. É por isso que antes prevenir do que remediar, porque do momento que o indivíduo cai numa situação dessas, como vão acontecer, inclusive, as participações obsessivas, que se locupleta daquela situação, inclusive aquele desencarnado que estava na dependência quando desencarnou. Porque como ele não tem mais um crack, uma maconha, um etílico no astral, ele vai se acercar de um encarnado, pressioná-lo para fazer esse consumo para que ele locuplete, aliviando a própria abstinência que ele está no astral. Por esse motivo que alguém que caiu no fosso de uma dependência avassaladora, ele tem uma legião que cobra dele aquele consumo. Por isso, ao fazer aquele acedimento, ele não vai fumar para ele apenas. Ele está fumando para uma turma, que junto com ele está assimilando aquilo. Visto que o desencarnado, ele não tem, como o encarnado, o fluido vital para poder continuar aquela sensação. Para que ele possa reviver a experiência que ele deseja alucinadamente, porque desencarnou como um dependente, não tem essa substância à sua disposição no astral, ele precisa de um encarnado consumindo isso.
Por isso que é muito difícil recuperar. E é nesse sentido que esse heroísmo será necessário para o indivíduo sair desse abismo e continuar firme, visto que, ao conseguir o tentame libertador, ele vai ser cercado para cair de novo. De início vai ser mais difícil, mas vai facilitando. À medida que ele vai dando o passo acertado, ele vai se fortalecendo. E como a Joana traz, os benfeitores vão secundando seu esforço, vão lhe dando diretrizes de segurança, critérios de sustentação, renovando nele a humildade, a abnegação, o desinteresse, a humildade, para que ele consiga fazer o fortalecimento espiritual, moral. É por esse motivo que ela vai trazer, que é um desafio enfrentado para hesitar no processo, e que é passo a passo. Por isso que a força moral parecerá faltar em face do transtorno emocional, físico, tornando-se necessário o paciente procurar o refúgio oracional, por cuja conduta experimentará a renovação da energia, um indispensável encorajamento para continuar no seu processo de estabelecimento, sem desanimar, sem temer, sustentando a si mesmo nessa proposta. Por outro lado, os espíritos amigos se acercam, nos auxiliam com inspiração superior, refazente energético de que necessitemos, a fim de ocorrer a libertação do fosso em que nos atiráramos. Isso significa que somente o indivíduo poderá fazer isso por si próprio. Do momento que eu tenho um movimento máximo de vontade, o benfeitor me secundará. Porque é um autoequilibramento nas exigências para minha existência, onde eu me equipo com os valores morais para dignamente dar conta dos meus deveres, que esperam para ser cumpridos e dos quais eu presto conta. É por esse motivo que vai ser dito no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no recorte do capítulo 13, acerca dessa situação que nós estamos a rodo. Nesse supracitado, que foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, vai ser aclarado acerca da docilidade, coragem para exercer bondade, nobreza para compreender melhor, nos ensejando clareza mental na aceitação das ocorrências, nos favorecendo com a couraça da fé para não desanimarmos, nem temermos. A sabedoria para que distinguimos o que devamos fazer daquilo que não nos é lícito realizar, de modo a evitar no futuro conflito desnecessário, injustificável arrependimento. A ajuda na nossa difícil escalada evolutiva, devido à amarra vigorosa que nos ata à retaguarda, de onde nos ressuma problema não resolvido. E vai ser colocada a nossa fragilidade moral, necessitada de energia benéfica, portadora de carinho, de ternura, a fim de superarmos as provas do caminho, tomados de agradecimento por tudo e sem mágoa ou resíduo de qualquer natureza. O favorecimento do discernimento, para compreendermos melhor e atendermos os compromissos que firmáramos antes do berço, no astral, quais foram acordados, não nos desviando em momento algum dos deveres de paz, de elevação. A bênção da misericórdia, da compaixão, para que a luz sublime da caridade se esparza do nosso amor,
beneficiando o coração amargurado, o espírito desalinhado, a estorcegar na trave invisível da desesperação, da revolta. A iluminação da consciência, a guiação do sentimento, para que possamos nos transformar em ponto espiritual, para que o irmão desencarnado em sofrimento por nosso intermédio receba o necessário esclarecimento, a própria libertação. Onde nos tornemos instrumento da misericórdia de Jesus para podermos contribuir em favor do populacho no qual nos movimentamos, oferecendo os recursos espirituais que estejam ao nosso alcance. O alçamento ao páramo da inacessível luz de que necessitamos, vencendo as sombras teimosas que nos ameaçam o avanço. A misericórdia para nós, quais dispostos estamos a servir, mas temerosos de nos equivocarmos novamente, repetindo os calamitosos delitos do passado. Nós recebemos a insância de trabalhar no bem, como na mediunidade, porque através do ouvido de nós mesmos, dos interesses mesquinhos a que nos apegáramos, possamos deixar-nos diminuir as imposições do ego enfermo, facultando a outros espíritos a oportunidade de reabilitação, de reconstrução do mundo íntimo, crescendo no rumo do povaréu feliz do amanhã, onde somos honrados pelos tesouros de laborar na lavoura nobre, favorecendo-nos com uma simplicidade interior, abnegação necessária, entusiasmo sem alarde, na obra de amor, a que Jesus tem dado continuidade através dos elos. Nos reconhecemos, portanto, debilidade no que se refere às forças morais para tão grave realização. Qual é o ministério de amor, de luz? Em vós, buscando os recursos de sustentação e diretrizes de segurança para seguirmos devotados, humildes até o fim. Senhor da vida, pomo-nos sob a vossa proteção, deixando que se faça em nós segundo a vossa vontade e não a nossa própria. Então, essa oração ela vai trazer essa colocação da nossa fragilidade moral, dos riscos que nós estamos para poder viver e daquilo que precisamos tirar do nosso suor, do nosso sangue. É por esse motivo que, em referente à situação de alterações de qualquer tipo, quando fazemos essa busca do nosso interior e nos sustentamos na fé, seremos amparados para lidarmos. Isso significa que a fé será a nossa lâmpada, a esperança, o óleo que nos sustentará a esperança de cada dia. A caridade, nossa manifestação incessante, através da marcha, nessas 3 divinas virtudes, filhas diletas do amor que Jesus nos legara. Ele nos concede a faculdade de sentir com seu sentimento, apreciar com seu juízo, operar com a sua mão. Por esse motivo que, ao acolhermos a condição humana, a partir dela construiremos as fontes de crescimento. Mesmo nos percebendo culpados, sozinhos ou com outrem, nós teremos como ajuizar a melhor maneira de resolver, a que preço for, nessa nobilitância moral. Por isso que
Kardec ele vai trazer sobre a força que reside na autoridade que possamos exercer sobre nós mesmos e sobre um obsessor que está subordinado à superioridade moral. É uma luz celeste que espelha sobre a alma num esplendor solar se estendendo sobre o orbe ao dissipar nevoeiro pela potência do seu raio. Nos esforçarmos por ser bom, por nos tornarmos melhor, se já somos bons, para depurarmos nossas imperfeições, elevarmos moralmente o mais possível, é o meio de adquirirmos poder, de vencer nossa sombra e de mandar sobre o espírito inferior para os afastar. De outro modo, eles zombariam das nossas injunções. A chama que clareia exteriormente projeta luz, mas faz sombra, enquanto que a que se manifesta do interior irradia-se por igual num agigantamento em toda direção, sem gerar qualquer escuridão. É por esse motivo que significará para nós essa oportunidade. E isso vai nos remeter à vulnerabilidade que existe, por não sabermos o que foi uma existência nossa pregressa. Em sendo assim, uma situação que para o outro pode ser tranquilo lidar com aquilo, para mim pode ser tentador, provocador, perigoso. Por isso que o autoconhecimento, o autodescobrimento, o autoencontro vai me dando areal e esse olhar para a decisão acertada. Em sendo assim, que Jesus ele vai trazer em Mateus capítulo 7, para entrarmos pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. A porta da vida é pequena, o caminho que ela conduz é estreito, e há poucos que a encontram. E nesse sentido que a porta da perdição é larga, porque as mais paixões são numerosas, o caminho do mal é frequentado pela maioria. O da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer esforços heróicos sobre si mesmo, para vencer sua má tendência. Poucos a isto se resignam. É o complemento da máxima. Há muitos chamados, poucos escolhidos. Por esse motivo que alguém lhe perguntara: Senhor, haverá os que se salvam? Ele respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar, não poderão. Quando o pai de família tiver entrado, fechada a porta, vós estando lá de fora começares a bater dizendo: Senhor, abri-nos, eles vos responderá: não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: bebemos, comemos em vossa presença, vós ensinastes nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometereis a iniquidade. Então, Jesus ele vai nos trazer essa vontade. Porque aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em vosso nome, expulsamos demônio em vosso nome e fizemos vários milagres no seu nome mesmo. Então lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que obrais de iniquidade. Por esse motivo que vai ser trago para nós sobre
a nossa condição, que nós estamos aqui na Terra, e do que nos é proposto para fazermos essa vitória. Por isso que no último dia da festa, que era o mais solene, estando ali Jesus, volteando a voz e de pé, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre correrão rios de água viva. Isso, porém, dizia do Espírito que receberia os que nele crescem. Porque, como Jesus ainda não tinha sido glorificado, ainda não descera o Espírito Santo. Entretanto, muitos do povaréu, tendo ouvido essas suas palavras, diziam: este seguramente é profeta. Outros diziam: esse é o Cristo. Diziam alguns, porém: pois que da Galiléia não é que há de vir o Cristo. Não diz a Escritura que o Cristo há de vir da geração de Davi e da vilota de Belém, onde assistia Davi? Assim que havia essa dissensão entre o populacho acerca dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançara as mãos sobre ele. Por isso que, ao nos compenetrarmos da nossa condição, construindo essas fontes para sairmos a cavaleiro da nossa sombra, encontrando as nossas misérias ocultas e dignificando o nosso espírito com a bondade, a compaixão, a clemência, o amar como Ele nos ama, nós vamos ter condição de sermos o sal que ajuda nesse momento de franca transição planetária que nós estamos, para superarmos os nossos vícios, as nossas tendências perversas e conseguirmos prosseguir fortalecidos, com o pensamento elevado, o sentimento nobre, a palavra bendita, a ação no bem. Por esse motivo que esse sal salgará, porque se o sal vier perder sua força, não haveria com que temperar. Não seria útil nem para a terra, nem para o esterco, mas lançar-se-ia fora. Em sendo assim, nós estamos com essa proposta e temos a condição de vencermos a nós mesmos. Se um indivíduo ele se percebe em meio a situações que o tenham vencido, ainda é momento de recrutar força, de buscar os recursos para fazer um novo porvir. Porque embora nós não possamos voltar atrás e fazer um novo início, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Por isso que o auto-perdão, o auto-acolhimento, o auto-amor e conduzirmos a nós mesmos nesse encontro com a nossa miséria oculta, com a miséria que está velada, oculta do nosso lado, para acender essa luz e fazer esse amparo, teremos condição de encontrar o caminho para vencermos a nós mesmos.